Antes de começar o vídeo, eu peço para se inscrever e deixar o gostei para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo, para eu continuar essa jornada. Olá, bem-vindos ao novo vídeo. Hoje iremos listar os 10 ditadores mais cruéis da história. Sem mais delongas, vamos para a lista. Em 10º lugar, Francisco Franco. Francisco Franco foi o ditador da Espanha de 1939 até sua morte em 1975. Durante seu regime, conhecido como franquismo, ocorreram graves violações dos direitos humanos, perseguição política e repressão. No entanto, estimar o número exato de mortes atribuídas a Franco é um assunto complexo e controverso. Durante a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, Franco liderou as forças rebeldes que se opunham ao governo republicano. A guerra resultou em um número significativo de mortes, incluindo combates diretos, bombardeios e execuções de prisioneiros políticos. Após a vitória dos rebeldes, Franco impôs um regime autoritário que perseguiu opositores políticos e restringiu as liberdades civis. Houve execuções sumárias, prisões arbitrárias, tortura e repressão generalizada durante o período do franquismo. Estimativas sobre o número de mortes atribuídas a Franco e seu regime variam consideravelmente. Alguns historiadores estimam que o número de mortos durante a Guerra Civil e sob o franquismo pode chegar a várias centenas de milhares. Outras estimativas sugerem números mais conservadores, embora ainda substanciais. Em 9º lugar, Leopoldo II da Bélgica. Leopoldo II da Bélgica foi o rei da Bélgica de 1865 a 1909 e é conhecido por seu domínio colonial na região que se tornou conhecida como Estado Livre do Congo, e atual República Democrática do Congo. Durante seu controle sobre o Congo, ocorreram abusos generalizados dos direitos humanos e exploração brutal dos habitantes locais. Estimar com precisão o número de mortes causadas pelo regime de Leopoldo II é um desafio devido à falta de registros precisos e à natureza opressiva do domínio colonial. No entanto, evidências históricas e testemunhos indicam que milhões de pessoas morreram em consequência das políticas de exploração e violência implementadas pelo Estado Livre do Congo. A exploração desumana do trabalho forçado, o sistema de coleta de marfim e borracha, e a repressão brutal contra a população local causaram mortes generalizadas. Trabalhadores foram submetidos a condições de trabalho extenuantes, punições violentas e massacres. Estimativas conservadoras sugerem que várias centenas de milhares de pessoas morreram sob o domínio de Leopoldo II, enquanto estimativas mais altas falam em milhões de vítimas. Além disso, as consequências a longo prazo do regime de exploração de Leopoldo II tiveram um impacto significativo no país, incluindo a desestruturação social e a disseminação de doenças. Em 8º lugar, Idi Amin. Idi Amin Dada foi o ditador de Uganda de 1971 a 1979. Durante seu regime, ocorreram numerosos abusos dos direitos humanos, violência política e repressão, resultando em um número substancial de mortes. Estimar com precisão o número exato de pessoas que foram mortas sob o regime de Idi Amin é um desafio, devido à falta de registros precisos e ao caos e à brutalidade desse período. No entanto, é amplamente aceito que milhares de pessoas foram vítimas de assassinato, tortura e perseguição durante seu governo. Embora as estimativas variem, acredita-se que as ações de Idi Amin tenham resultado em mortes que variam de algumas dezenas de milhares a mais de 300 mil pessoas. Seu regime foi marcado por execuções sumárias, desaparecimentos forçados e violência indiscriminada contra grupos étnicos e políticos considerados uma ameaça ao seu poder. Em 7º lugar, Pol Pot. Pol Pot foi o líder do Khmer Vermelho, um regime comunista que governou o Camboja de 1975 a 1979. Durante seu governo, o país passou por um período de intensa repressão política e violência, causando um número significativo de mortes. Estimar com precisão o número de pessoas que foram mortas sob o regime de Pol Pot é extremamente difícil devido à falta de registros precisos e à natureza opressiva e secreta do regime.
No entanto, estima-se que milhões de pessoas foram vítimas das políticas do Khmer Vermelho. Durante esse período, o Khmer Vermelho implementou uma série de medidas radicais, incluindo a abolição da propriedade privada, a coletivização forçada da agricultura e a perseguição de grupos de inimigos do regime. Isso resultou em execuções sumárias, trabalhos forçados, tortura e fome generalizada. A estimativa mais aceita é que entre 1,5 e 2 milhões de pessoas tenham perdido suas vidas durante o regime de Pol Pot. Isso representa uma porcentagem significativa da população cambojana na época. Em sexto lugar, Ivan, o Terrível. Ivan IV, também conhecido como Ivan, o Terrível, foi o primeiro czar da Rússia, governando de 1547 a 1584. Durante seu longo reinado, Ivan IV tomou várias medidas brutais e empreendeu ações violentas que resultaram na morte de um número considerável de pessoas. No entanto, assim como em outros casos históricos, é difícil determinar com precisão o número exato de mortes atribuídas a Ivan, o Terrível. Existem relatos de massacres, execuções e perseguições durante seu governo, que incluíram inimigos políticos, boiardos, de nobreza russa, e até mesmo seus próprios súditos. Uma das ações mais conhecidas de Ivan IV foi o episódio conhecido como o Massacre de Novgorod em 1570, onde ocorreu um extermínio em massa da população da cidade. Estimativas do número de mortos passaram de 2.000 a 60.000 pessoas, embora alguns relatos históricos exagerem esses números. Além disso, Ivan IV também era conhecido por seu comportamento violento, tendo cometido atos de violência contra pessoas próximas a ele, incluindo seu próprio filho, que morreu durante uma briga. Em quinto lugar, Genghis Khan. Genghis Khan, o lendário líder mongol do século XIII, é conhecido por suas campanhas militares e conquistas que resultaram em um número significativo de mortes. No entanto, estimar com precisão o número de pessoas que foram mortas durante o período do Império Mongol é extremamente complicado devido à falta de registros detalhados da época. As consequências de suas campanhas militares também incluíram fomes e doenças que levaram a mais perdas de vidas. As estimativas do número de mortes atribuídas a Genghis Khan e seu império variaram amplamente. Alguns relatos de números são extremamente elevados, enquanto outros são mais conservadores. Alguns estudiosos estimam que as campanhas de Genghis Khan causaram a morte de outras dezenas de milhões de pessoas, enquanto sugerem números mais baixos, como algumas dezenas de milhares. Em quarto lugar, Vlad III. Vlad, também conhecido como Vlad, o Empalador, foi um líder romeno medieval que governou a Valáquia, região que atualmente faz parte da Romênia, durante o século XV. Vlad é famoso por suas táticas cruéis e pela prática de empalamento, onde as vítimas foram empaladas com estacas. Estimar o número exato de pessoas que Vlad matou é um desafio, uma vez que as informações históricas disponíveis são limitadas e muitas vezes testemunhadas em relatos exagerados ou propagandísticos da época. Além disso, Vlad teve vários períodos de governo intercalados, e algumas de suas ações são difíceis de distinguir entre histórias e lendas. No entanto, relatos históricos sugerem que Vlad foi responsável por executar e empalar um grande número de pessoas, incluindo inimigos políticos, nobres locais e invasores estrangeiros. Estimativas indicam que o número de vítimas mortais pode variar de milhares a dezenas de milhares. Em terceiro lugar, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista Chinês e fundador da República Popular da China, governou o país por várias décadas, de 1949 até sua morte em 1976. Durante seu regime, ocorreram eventos trágicos e políticos que resultaram em um número significativo de mortes. No entanto, estimar com precisão o número de pessoas que morreram durante o regime de Mao Tse-tung é um assunto polêmico e complexo. O período mais devastador em termos de perdas humanas foi a Grande Fome, que ocorreu de 1959 a 1961, durante o chamado O Grande Salto Adiante. Durante esse período, as políticas agrícolas mal introduzidas resultaram em uma economia de alimentos generalizada e uma crise humanitária, levando a uma estimativa de mortes que variam de dezenas de milhões a mais de 45 milhões de pessoas. Além disso, durante a Revolução Cultural, de 1966 a 1976, Mao Zedong lançou uma campanha de repressão política que levou a perseguições, execuções, violência e mortes.
Estima-se que milhões de pessoas tenham sido experimentados por essa campanha, embora o número exato de mortes seja difícil de determinar. Em segundo lugar, Joseph Stalin. Estima-se que Joseph Stalin seja responsável pela morte de milhões de pessoas durante seu governo na União Soviética. No entanto, é importante destacar que determinar um número exato de vítimas é extremamente difícil devido à natureza opaca e secreta do regime stalinista. As expectativas variam consideravelmente entre diferentes fontes e historiadores. Durante o período conhecido como o Grande Expurgo, ou de 1936 a 1938, Stalin iniciou uma campanha de repressão política que visava eliminar claros inimigos do Estado. Milhares de pessoas foram presas, torturadas, executadas ou enviadas para campos de trabalho forçado, conhecidos como gulags. Além disso, durante a coletivização forçada da agricultura, entre os anos de 1929 e 1933, ocorreu uma grande fome na União Soviética, conhecida como Holodomor, que resultou em milhões de mortes, principalmente na Ucrânia. Estimativas conservadoras sugerem que o número de mortos sob o regime de Stalin varia entre 6 e 9 milhões de pessoas, enquanto as estimativas mais altas chegam a mais de 20 milhões de vítimas. No entanto, devido à complexidade e à falta de dados precisos, é impossível determinar um número definitivo. Número 1 Adolf Hitler. Adolf Hitler, de 1889 a 1945, foi um líder político alemão que se tornou o ditador do Terceiro Reich, o regime nazista que governou a Alemanha de 1933 a 1945. Ele nasceu na Áustria e serviu como soldado na Primeira Guerra Mundial, experiência que o influenciou em sua visão nacionalista e antissemita. Adolf Hitler é amplamente considerado um dos líderes mais infames da história, responsável por uma das maiores tragédias da humanidade e pelos horrores do nazismo. Seu legado representa um alerta para os perigos do extremismo político, do ódio racial e da violência em massa. Estima-se que cerca de 6 milhões de judeus tenham sido assassinados nos campos de extermínio nazistas, junto com milhões de outras vítimas, incluindo ciganos, poloneses, soviéticos, prisioneiros de guerra, dissidentes políticos, homossexuais, pessoas com deficiência e outras minorias étnicas e religiosas. E assim, chegamos ao fim desta jornada sombria através da história humana, explorando os cantos mais obscuros da natureza humana. Ao longo desta série, nos aprofundamos nos atos cruéis que marcaram épocas, personagens que deixaram cicatrizes na memória coletiva da humanidade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até a próxima!